Então, gente, meu nome é Eliezer, tá? Eu sou graduado pela UFA em matemática. Fiz durante uns 3 ou 4 anos da minha vida Enem. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que é muito tensa, é uma prova de resistência, ainda mais na realidade que nós estamos vivendo de pandemia, né? Então, assim, a ideia do coletivo, né, e desses aulões é tentar dar uma forcinha a mais, uma ajuda aí para quem está nessa caminhada, certo? Então, aí, a gente vai hoje. O que mais cai no Enem é matemática. Eu fui pesquisando, vendo dados, e são esses 6 pontos o que mais cai no Enem. Primeiro, grandezas proporcionais. Dentro de grandezas proporcionais, a gente tem aí regra de três, a gente tem razão e proporção, a gente tem porcentagem, é o que mais cai em todas as provas. Depois vem estatística, gráficos e tabelas. Gráfico e tabela, gente, saber interpretar bem um gráfico e uma tabela é crucial para você conseguir bem na prova de matemática do Enem. A maioria das questões, além de um texto enorme, elas têm sempre um gráfico ou uma tabela com dados que você vai ter que saber interpretar bem esses dados para que você consiga resolver a questão. A gente vai falar disso hoje também. Depois vem a parte de aritmética. O que é aritmética? Talvez você já ouviu essa palavra na sua vida, mas você não sabe que está relacionada à matemática, mas não sabe o que é aritmética. Aritmética nada mais é do que as continhas. Sabe quando você tem um problema de matemática, que aí você consegue entender o problema, e aí depois é só você resolver a continha? Aquela parte de resolver a continha, a manipulação, as operações básicas, isso é aritmética, tá? Depois, geometria, plano espacial, funções e probabilidade. Como a gente só tem hoje para estar fazendo esse aulão, né? Nosso objetivo é ano que vem, talvez, aí um cursinho, que vai ter mais tempo, a gente vai conseguir ser mais detalhista, né, nas coisas. A gente veja com qualidade cada um desses pontos. Mas hoje a gente não tem tempo para isso. Então, eu peguei principalmente esses 2 primeiros pontos, que é grandezas proporcionais, estatística, gráficos e tabelas. Eu vou comentar por cima, eu vou revisar todo esse conteúdo com vocês. E os outros 4 pontos, eles vão vir acoplados, eles vão vir de tabela, entendeu? Eles vão estar dentro dos exercícios, porque no Enem é assim, não tem um exercício específico de estatística. Ele vai misturar tudo, você vai ter que saber, você vai ter que ter jogo de cintura para resolver cada uma dessas coisas, tá bom? Outra coisa, quando eu for fazer aqui algum exercício, eu vou fazer a resolução dele todo e no final eu vou dar um tempo para que, se você tiver dúvida, se você não entendeu alguma etapa, você possa me mandar aí no chat e aí eu repito essa parte algum passo, entendeu? Tem algumas partes também, algumas continhas que eu não especifiquei tanto aqui, porque é contas que você consegue fazer sozinho, eu deixo até para você fazer. Se não conseguirem, eu vou disponibilizar depois, no final da aula, o slide que eu vou usar, e vocês têm total liberdade, eu estou no grupo do aulão lá, para me chamar no privado e me solicitar a dúvida de vocês, e aí fica mais fácil de eu atender um por um, tá? Beleza? Então, vamos lá? 17:10, já dá pra gente começar. Então, o que é grandezas proporcionais? Que é esse primeiro ponto, que é o que mais cai no Enem. Grandezas proporcionais, ela engloba razão e proporção, regra de três, porcentagem e escalas. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar, se você souber a regrinha de três, você resolve a prova do Enem de matemática. Não é bem assim. E não é tão direto assim, mas ajuda muito. É uma das coisas que mais cai, tá? Então, a gente vai ver dentro dessas grandezas proporcionais todos esses 4 pontos. Razão e proporção, regra de três, porcentagens e escalas. O fato desse conteúdo ser aplicado nas mais variadas situações cotidianas faz com que seja muito explorado no Enem, até porque as questões, normalmente, eles colocam em algum contexto, né? Não vem uma questão direta de uma conta que você tem que fazer. Todas as questões, elas vêm contextualizadas, e aí você vai ter que interpretar daquele problema os dados e resolver, certo? Este tipo de cálculo pode aparecer em questões que cobrem diretamente a relação entre grandezas ou em problemas que este cálculo é usado em algumas etapas dessa resolução. Então, vamos lá. Razão e proporção. O que é a razão? Razão é quando você vai falar de uma divisão. E aí você vai achar uma taxa, você vai achar um valor dessa divisão. Então, na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo coeficiente entre esses dois números. Coeficiente, a gente fala, é da divisão, tá? A razão é a divisão. Quando eu tiver dois números, eu dividi eles, eu estou achando a razão entre esses dois números, tá? E a proporção.
O que é proporção? É a igualdade entre duas razões. Quando eu resolver duas razões e elas me derem o mesmo valor, a gente está falando de alguma coisa que é proporcional, certo? Então, eu vou dar alguns exemplos para você ficar mais entendível. Qual que é a razão entre 40 e 20? É só você dividir 40 por 20, 2. Gente, eu vou dando uns exemplos mais tranquilos, mais calmos, mas não se iludam, tá? A gente vai chegar lá nas questões do Enem. Não vai ser tão direto assim, é só pra gente ir andando aos poucos, tá? Então, qual que é a razão entre 40 e 20? 2. Então, achei uma razão. Aí, ó, lembre-se que numa fração, o numerador é o número de cima, o denominador é o número de baixo. Isso é importante, gente. Às vezes, numa questão, fala do numerador e do denominador, você tem que saber, tá? Então, vamos lá. Observe que quando falamos de uma razão de denominador 100, estamos falando de uma porcentagem. Então, quando a gente tem uma razão que o denominador, que é o número de baixo, ele é o número 100, a gente já está falando de uma porcentagem, mas nós vamos chegar lá. E aí o exemplo 2, que é uma proporção. Qual é o valor de x na proporção abaixo? Eu tenho duas razões. A primeira razão é 1 sobre 3, 1/3, certo? A segunda razão é 12 sobre x. O x, sempre quando tiver esse número aí, ele é o número que eu preciso descobrir. Então, eu tenho uma igualdade entre duas razões. Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Como que eu resolvi isso? Multiplico cruzado. Aí você consegue ver. Deixa eu só achar meu mouse aqui. Ó, aqui, 1 vezes x é igual a 3 vezes 12. É o que eu tenho aqui embaixo. Então, o x ele é igual a 36. Então, nos problemas onde a resolução é feita através de uma regra de 3, utilizamos o cálculo da proporção para encontrar o valor procurado. Ok? Então, deu para pegar aí o que é a razão? A razão é a divisão entre dois números. E a proporção? É uma igualdade entre duas razões. Certo? Vamos lá. Agora, vamos relembrar aí o que é uma regra de 3 simples e composta. A regra de 3, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é justamente essa proporção. A gente vai resolver uma regra de 3 ali. A gente vai ter uma igualdade entre duas razões, a gente vai multiplicar cruzado e achar um número, certo? Só que nós temos dois casos de regra de 3. A regra de 3 é um processo matemático para resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, nós temos esses dois casos na regra de 3. Não é só ir resolvendo, não. A gente tem as grandezas diretamente e as grandezas inversamente proporcionais, certo? Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados, igual na questão anterior, para que assim descubra o quarto valor. Em outras palavras, a regra de 3 permite descobrir um valor não identificado por meio de outros 3. Tranquilo até aí, né? Todo mundo. A regra de 3 composta, por sua vez, permite descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores conhecidos. Às vezes, a gente vai ter um exercício mais para frente. Calma. Não tá passando o slide? Me ajudem, gente. Para mim, o slide está passando aqui. Tá, tá, vai acompanhando aí, gente. Qualquer coisa vocês me gritam. Tá, então, quando a gente tiver uma regra de 3 compostas, a gente vai ter um exercício dessa forma que eu vou mostrar para vocês. É quando a gente não consegue resolver diretamente com uma regra de 3 simples, normalmente a gente vai ter que esmiuçar esse problema em mais de uma regra de 3. E aí vai ser uma regra de 3 composta, você vai ter que resolver mais de uma vez o mesmo cálculo, tá? Vamos lá. O que é uma grandeza diretamente proporcional? A gente tem duas grandezas no problema, que a gente consegue resolver por regra de 3, certo? Quando uma grandeza crescer, implicar que a outra grandeza também vai crescer, quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais, certo? Por exemplo, a nossa altura e a nossa idade. Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa altura vai aumentando, certo? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, esse é o caso diretamente proporcionais. E inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais é quando a gente tem uma grandeza e quando ela cresce, a outra diminui.
Então, se a gente tiver uma grandeza crescendo e isso implicar que a outra grandeza está diminuindo, elas são inversamente proporcionais. Tá? Gente, toda hora eu vou perguntando se vocês estão acompanhando, se eu estou falando rápido demais, vocês vão dando um ok, tá? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui exemplos. Ó, para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Vamos pensar aqui primeiro. Para fazer um bolo, eu uso 300 gramas, certo? Aí tá falando assim, então, para eu fazer 5 bolos, quantas gramas que eu vou usar? Vai subir a quantidade de gramas, certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais e que a gente consegue resolver por regra de 3. Um bolo, eu uso 300 gramas. 5 bolos, ou bolos, eu vou usar quantas gramas? Aí é só resolver. Gente, o meu mouse aqui tá por fora, tá? Mas tá bom, vamos tirar o mousepad. Aqui, ó. Então, a gente multiplica cruzado. Um bolo vezes X, 5 bolos vezes 300 gramas. Então, nesse caso, X é incógnita, ou seja, o quarto valor a ser descoberto. Feito isso, os valores serão multiplicados de cima para baixo, no sentido contra-horário, certo? No sentido contrário. Então, 1 vezes X é igual a 300 vezes 5, certo? Então, aí você acha o valor. X vai ser igual a 1.500 gramas. Tranquilo, né? Grandeza diretamente proporcional. Ó, note que trata-se de uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, fazer mais 4 bolos ao invés de um aumentará proporcionalmente a quantidade de chocolate acrescentando nas receitas. Beleza. Agora vamos ver um exemplo de uma grandeza inversamente proporcional. Ó, para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 quilômetros por hora. Aí já muda, né, a situação do nada. Tô falando aqui de multiplicação por bolo, o negócio já fala de quilômetro por hora. Não precisa assustar, gente. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 quilômetros por hora. Quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 quilômetros por hora? Vamos pensar aqui. Gente, a resolução já está embaixo, mas vamos acompanhando comigo. Não lê a resolução, não. Primeiro, ela demora 3 horas na velocidade de 80 quilômetros por hora. Se ela aumenta a velocidade que ela anda no carro, vai diminuir o tempo que ela demora para chegar. Vocês não concordam? Então, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Ou seja, são inversamente proporcionais, certo? Então, eu tenho aí a tabelinha, ó. 80 quilômetros por hora, ela demora 3 horas para chegar. Em 120, x. Só que eu posso simplesmente multiplicar cruzado? Não, não posso simplesmente multiplicar cruzado. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que, que eu faço? Eu pego essa primeira parte, onde tem o 80 e o 120, eu troco. Olha aí embaixo para vocês verem, ó. Eu peguei o 120, passei para cima e o 80 eu passei para baixo, certo? Quando eu faço isso, eu já estou resolvendo a questão de ser inversamente proporcional. Então, eu resolvi esse problema, agora eu posso fazer. 120 vezes x é igual a 80 vezes 3, certo? Já tem uma dúvida aí, só um minutinho. Michele, se vai ser sempre assim de trocar, quando for inversamente proporcional, você vai ter que fazer essa análise. As grandezas, quando uma cresce, a outra cresce, ou quando uma diminui, a outra diminui, então são diretamente proporcionais, você não precisa trocar. Se você vê que é inversamente proporcional, aí é só você trocar, só que você troca só a primeira linha, entendeu? Você não troca a segunda, não, se você trocar dá na mesma. Você troca só os primeiros valores, aí no caso 120 e o 80, tá? Então, viu que é inversamente proporcional, só trocar e depois resolver normalmente, ok? Então, vamos lá, 120x vai ser igual a 80 vezes 3, que é 240. Então, aí, resolvendo, x vai ser igual a 240 dividido por 120, se x vai ser igual a 2 horas. Então, observa para você ver que numa velocidade maior, a quantidade de tempo diminui. Então, porque é uma grandeza inversamente proporcional. Deu para entender essa diferença de grandezas diretamente e inversamente proporcional, gente? A regra de 3 ela é realmente muito importante no Enem. Quando você for resolver um problema, você precisa fazer essa análise. Não resolva diretamente. Muita gente erra por só não trocar isso. Deu para pegar, né? Agora a próxima coisa, que está aí dentro dessas grandezas proporcionais, a porcentagem. Como eu estava falando lá no começo, quando a gente fala de uma razão e proporção, a gente
quando a gente fala de uma razão, a gente fala de um número dividido por outro. E quando no denominador dessa fração tiver o número 100, a gente está falando de algo dividido por 100, ou por cento, que aí vem o nome porcentagem, tá? Então, isso é a porcentagem. O que quer dizer aí, ó? 1%. 1%. 1% é 1 dividido por 100, certo? Que você pode resolver essa divisão. Se você resolver essa divisão, você vai chegar no número decimal 0,01. E assim se repete todas as questões. 5% é 5 sobre 100, 0,05. 10%, 10 sobre 100, 0,1, 120%, e assim sucessivamente, tá? Gente, o aulão é só uma revisão, tá? Eu tô falando por cima, é claro que eu não tô dando conceito desde o começo, porque não dá tempo. Então, eu tô só relembrando coisas que são importantes, tá? Pra gente resolver as questões. Eu chegar aqui que eu vou resolver algumas questões do Enem com vocês. Então, não dá para explicar desde o comecinho cada coisa, mas eu estou passando uma pincelada em cada uma delas, ok? Então, a porcentagem é isso. O que quer dizer 10% de algo? É 10 sobre 100, ou a décima parte, certo? Ou uma coisa dividido por 10, ok? Então, vamos lá. Como que eu calculo essa porcentagem? Quando pedir, quanto que é tantos por cento de algum número? Então, podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem. Abaixo apresentamos 3 formas distintas. Então, a gente tem a regra de 3, que a gente vai poder usar ela, certo? Normalmente, quando a gente falar de porcentagem, a gente vai estar falando de uma regra de 3 diretamente proporcional, então não precisa fazer aquela troquinha, ok? Tem também a transformação da porcentagem em fração com denominador igual a 100, que é o que eu acabei de comentar. E também tem a opção de usar o número decimal, que, por exemplo, se você sabe no slide anterior, ó, que 1% é 0,01 de alguma coisa, você pode já pegar aquele, por exemplo, você quer saber seus salários. Suponhamos você ganha R$ 1.000. Quanto que é 1% de R$ 1.000? Eu pego 0,01 e multiplico por 1.000. E aí você vai ver que vai dar R$ 10, que vai ser 1% de R$ 1.000, tá? Então, a gente tem essas três possibilidades. Como a gente já comentou que exercícios que a gente precisar trabalhar com a porcentagem, e eu também, pessoalmente, acho mais fácil usar a regra de 3, tá bom? Professor, mas eu não uso a regra de 3, eu uso a fração. Mas eu uso o número decimal. Não tem problema. Eu optei aqui, como a gente já falou da, da regra de 3, utilizar esse caminho para resolver todos os tipos de porcentagem que aparecer aqui durante os exercícios dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Calcule 30% de 90. O que é? Para usar a regra de 3 nesse problema, vamos considerar que 90 corresponde a um todo. Então, 90 é 100%. Olha aí no desenho aí para vocês verem. 90, 100%, a regrinha de 3. O valor que queremos encontrar, a gente vai chamar de x. Quanto que é x? A gente quer... quanto que é 30% de 90? Observem que, gente, vocês têm que colocar as coisas que são da mesma família na mesma linha. Se a porcentagem 100% está do lado de cá, o 30% tem que ficar embaixo dele. E aí o valor, eu tenho que colocar embaixo do valor. Quando a gente falar de dinheiro, de reais, a gente tem que colocar real porcentagem. Não façam confusão na montagem dessa regrinha, que ela senão vai atrapalhar vocês, tá? A gente vai ter 100 vezes x, vai ser igual a 90 vezes 30. 90 vezes 30 vai dar 2.700, dividido por 100, 27. Então, a porcentagem a gente resolve por regra de 3 dessa forma. A gente descobre o que é o todo. Esse todo é 100%. E essa parte que eu quero, quanto que é x? E resolve. Tá bom? Aí, o primeiro exercício do Enem. Primeira coisa que eu queria falar, gente, todos os exercícios que eu peguei aqui pra gente resolver hoje do Enem, eu peguei do Enem 2019, tá? Porque é o Enem mais próximo da realidade do que a gente vai ter nesse 2020/2021, né? Porque, como nós sabemos, o Enem é uma prova do governo, tá? A mudança de governo influencia na elaboração dessa prova, da estabilização. Então, eu preferi pegar as questões da prova de 2019, tá? Para ficar bem dentro aí do que a gente precisa. Então, vamos lá.
A questão 152 do caderno amarelo da prova do Enem 2019. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a... Gente, só parar aqui mais uma vez, falo demais. Eu vou resolver, então, a questão toda. Aparecendo dúvidas, já vai digitando aí no chat. Eu terminando de resolver, eu volto nas dúvidas e ajudo vocês, tá? Então, vamos lá. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros desse produto para o uso, pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida com 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então, a primeira coisa, quem assistiu aí o aulão de linguagens, eu assisti uma parte do aulão, que eu vi a Mirella falando sobre interpretação de texto. Gente, interpretação de texto, principalmente dentro do Enem, é tudo, em todas as questões, tá? Não só na questão de linguagem. Então, primeiro você tem que ler o exercício e conseguir entender sobre o que ele está falando e o que ele quer. Então, o que eu sempre faço quando eu vou resolver um exercício matemático? Eu primeiro pergunto assim, quais são as informações importantes que esse exercício está me passando? Então, vamos lá. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Então, a primeira informação importante que ele me dá é que esse produto, quando eu comprar o produto lá, ele vai render 2,7 litros para eu usar. Então, essa é a primeira informação importante. Certo? Quem estiver anotando aí, quem tiver com uma folha, com lápis, anota aí, ó. Primeira informação importante, o produto rende 2,7 litros, ok? Continuando. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão desse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Ou seja, eles vão ter que encher uma banheira. E qual que é a capacidade dessa banheira? 0,3 metros cúbicos. Isso é uma informação importante. A capacidade da banheira. E aí, a gente até parece que uma questão. Uai, até onde eu sei, eu conto líquido em litros. E aí tá em metro. Como assim? Vamos lembrar aqui sobre medida e transformação de medida, tá? Uma informação importante para vocês. 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. 1 metro cúbico, repetindo para vocês anotarem, ele equivale a 1.000 litros. Equivale a 1 litro. Então, anotem aí, 1 centímetro cúbico é 1 litro, 1 metro cúbico é 1.000 litros, tá? Beleza? Então, essa informação é importante. Então, qual que é a capacidade da banheira? 0,3 metros cúbicos. Então, é 0,3 de 1.000, ok? Continuando. Para evitar o transbordamento dessa banheira, será preenchida 80%. Então, outra informação importante. Não vamos encher os 0,3 metros cúbicos. A gente vai encher 80% da capacidade da banheira. Olha a porcentagem aparecendo aí. Então, para esse banho, o número mínimo de embalagem desse cosmético é... Então, vamos lá. Então, aí, ó, como eu falei, informações importantes. Cada produto rende 2,7 litros. A capacidade dessa banheira é 0,3 metros cúbicos. E essa banheira será preenchida em 80% da sua capacidade. Então, peguei as informações do problema. As informações importantes. Agora eu pergunto, e o que ele quer? Qual que é a resposta? O que ele quer de mim? Um número mínimo de embalagens para preencher. Então, primeiro eu tenho que entender. O 0,3 é 1.000 litros. Quando eu falo de centímetros, de metros cúbicos, é 1.000 litros cada metro cúbico. Depois eu tenho que entender que é 80% da capacidade. Então, eu vou calcular. 80%
dessa capacidade dessa banheira, que é 0,3 metros cúbicos. Então, olha aí para vocês verem, um volume de produto que eu vou precisar. Lembra que a porcentagem não é sobre 100? É 80 sobre 100 vezes a capacidade da banheira. 0,3 metros cúbicos. Só que eu já sei que metro cúbico é 1.000 litros. Então, é 80 sobre 100 vezes 0,3, que eu tenho que ir no lugar de metros cúbicos, eu vou colocar 1.000 litros. Resolvendo essa continha aqui, vocês vão achar que a capacidade de 80% da banheira dá 240 litros, certo? Por quê? 0,3 é igual a 30% de 1.000, vai dar 300. Só que aí eu quero 80%, 80% de 300 vai dar 240, certo? Mas aí, ele não quer simplesmente esses 240 litros, é que é o número mínimo de embalagens para preencher. Mas cada embalagem, ela rende o quê? 2,7 litros. Então, eu vou pegar esses 240 e vou dividir pelo 2,7 e achar aproximadamente quantas embalagens. O número que vai me dar vai ser aproximadamente 88,8. Tem como eu comprar, chegar lá e falar, eu quero só 88,8 embalagens? Não. Esses 8 aí eu preciso comprar uma inteira. Então, 89 embalagens. Voltando aqui, vai ser a letra C a resposta. Conseguiram acompanhar o raciocínio de resolver essa questão? Se tiver dúvida, pode perguntar aí agora no chat que eu vou responder. Olha para vocês verem como que a gente usou. A gente usou a porcentagem, a gente usou a razão e a gente usou proporção. Além de nós acharmos a transformação de medidas, né? Que é de centímetros cúbicos para litros. Deu para entender, gente? Qualquer coisa, se ficar dúvida, como eu falei, depois eu disponibilizo o slide, pode me chamar no privado, fora do aulão, que eu já ajudo vocês, tá? Então, esse primeiro deu para entender, né? E outra coisa que é bom a gente ver é que o exercício do Enem, ele é contextualizado. Olha para vocês verem, ele não falou assim, calcula a porcentagem. Não. Ele me dá um textinho, eu tiro as informações e aí vejo o que ele quer e resolvo o problema. Mais uma questão para a gente. Essa também é a questão da prova do 2019, tá? Só que essa questão 167. Ó. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias, certo? Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Olha as unidades de medida aparecendo de novo, que a gente acabou de fazer a transformação. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Olha esse quadro. No quadro me dá unidade e equivalência. Então, tá me dando a polegada e me falando que ela é 2,54 centímetros, cada polegada. A televisão de vocês, ela não é dada em polegadas? Você pode medir aí pelos centímetros, olha pra vocês verem, como tá presente no nosso cotidiano e a gente às vezes nem percebe. A jarda, ele tá me falando que ela é 3 pés. E também me informa que uma jarda, ela é 0,9144 do metro. Ela não chega a ser um metro, uma jarda. Ela é 0,9144 do metro. Certo? Aí me pergunta, assim, um pé, a medida de um pé, em polegada, ele quer que eu descubra quanto que é um pé em polegadas. Equivale a quanto? Então, vamos lá. Quais são as informações importantes que o exercício me dá? Primeiro, a polegada é 2,454 centímetros, a jarda é 3 pés e a jarda é 0,9144 metros, certo? Aqui, observem que ele quer o pé em polegada. Tem aí o pé ligado à polegada diretamente? Não. Aí só tem que a jarda é 3 pés, certo? Mas eu tenho que a polegada é dada em centímetros. E a jarda também é dada em metros. Então, observa que a gente vai ter que fazer mais de uma vez um cálculo, que a gente vai conseguir resolver essa questão por regra de 3. E nesse caso, é uma regra de 3 composta, que a gente vai conseguir resolver mais de uma vez. Então, observa aqui para você ver. Ele me dá que uma jarda é 3 pés, certo? Então, um pé é quanto? Eu sei que uma jarda é 3 pés, mas e um pé? Aí eu vou achar o valor de x, certo? Na regrinha de 3. Então, vou achar que x é igual a 1/3 da jarda, ou a jarda dividido por 3. Um pé
Você pega o valor da jarda, divide ele por 3, esse é o valor de um pé, ok? E aí, ele também me dá a informação que a jarda é 0,9144 metros. Então, olha aí para vocês verem. A jarda é 0,9144 metros. E um pé é 1/3 da jarda. Então, quanto que é um pé em relação ao metro? Eu posso aqui colocar um pé é igual a 1/3 da jarda, a jarda é esse valor, é só dividir esse valor por 3. Então, um pé é 0,3048 metros. É só fazer a continha. Dividir o 0,9144 por 3, tá? Só que o que, que ele quer? Ele quer que eu dou a jarda, é o pé, né? O pé em razão da polegada. Mas eu já tenho agora o pé em metros. Ele me deu a polegada em centímetros, 2,54. Mas aí é só transformar, eu sei. Nesse caso é diretamente proporcional, tá? Porque aí não tá influenciando. Tipo, se eu pegar uma medida maior, vai aumentar, seja lá em pé ou em jardas, entendeu? Então é diretamente proporcional. Então eu tenho agora que a polegada era em centímetros e o pé, eu estou em metro. Mas eu sei que 100 centímetros é um pé, certo? Então se eu tenho aqui a medida em metros, o que, que eu faço? Eu multiplico ela por 100 e eu acho em centímetros. Então eu tenho aqui que um pé, ele é 0,3048 metros ou 30,48 centímetros. Quando eu multiplicar por 100, por 1000, por 10, é só eu andar com a vírgula, tá, gente? A vírgula tá aqui, ó, no 0,30, no zero, depois do zero aqui, eu ando, para multiplicar por 100, eu ando duas vezes com a vírgula, ela para aqui no 30. Então aqui um pé é 30,48 centímetros. Agora eu tenho o pé em centímetros e eu tenho a polegada em centímetros. Tá? Agora eu consigo saber. Dentro de um pé cabe quantas polegadas? É só fazer a razão entre os dois, é só dividir um pelo outro. Então aqui, ó, o pé por polegada, ele vai ser 30,48 dividido por 2,54. Vai ser 12. Ah, eu já estou vendo aqui que apareceu dúvida. Deixa eu entrar aqui. Michele, um pouco confuso, né? Eu vou explicar novamente para ver se ajuda, tá? Ó, as informações que me foi dadas é que a polegada é 2,454 centímetros, a jarda é 3 pés e a jarda também é 0,9144 metros, certo? Eu preciso achar o que é o pé em razão da polegada. Mas a polegada, ela está em centímetros. Então, eu preciso pegar o meu pé e ter ele em centímetros. Certo? Aí, primeiro eu faço uma regra de 3. Eu sei que uma jarda é 3 pés. Quanto é um pé em relação à jarda? Um pé em relação à jarda vai ser 1/3 da jarda, ou a jarda dividido por 3. Entendeu? É, essa parte deu para pegar aí? Chega me respondendo que aí eu vou te ajudando. Então, eu tenho a jarda dividido por 3. A jarda, o valor dela é 0,9144, certo? Então, no lugar daqui do nominho jarda, eu coloco o valor dela em metros, 0,9144. Então, para eu achar o pé, é só pegar ela e dividir por 3. A única coisa que eu fiz foi pegar e substituir. No lugar do jarda, aí eu coloquei o valor dela em metros. Eu mudei a medida, certo? Aí eu achei o valor do pé em relação a metros. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha polegada está em centímetros. Eu preciso chegar nos centímetros, certo? Depois disso, eu peguei esse pé, que está em metros, e transformei em centímetros também. Porque aí eu consigo ter a medida da polegada e do pé em centímetros. E aí depois eu preciso saber quantas polegadas cabe dentro de um pé. E aí eu divido um pelo outro, que aí eu acho esse valor que deu 12. Fazendo esse caminho de volta, deu para entender, gente, quem está aí? Ou não? Ficou confuso? É que são várias etapazinhas. Olha para você ver como que o exercício que eu resolvi por regra de 3, ele não é tão direto, vocês estão vendo? E não é só saber a regra de 3 para resolver o exercício, você tem que conseguir interpretar e saber o caminho que vocês vão percorrer. Certo? Então aí deu 12, a resposta é a letra D, tá? Gente, novamente, qualquer dúvida que aparecer, me chama no privado que eu respondo novamente depois, tá? Então tá, fizemos esses dois exercícios aí, falando sobre essa questão da razão e proporção, já para vocês pegarem como que é os exercícios do Enem em relação a essa parte, ok?
Então, vamos passar para a próxima parte. Lembra que eu falei que tem alguns conteúdos que são importantes no Enem? Então, essa primeira razão, proporção que cai muito, olha para você ver, esses dois exercícios que eu peguei são exercícios que caíram no último Enem, tá? E tem outros exercícios que também usam regra de três, que também usam porcentagem, que também usam razão proporção, só que eu não coloquei isso aqui para não ficar muito extenso. Beleza? Vamos para a próxima parte. Estatística, gráficos e tabelas. Gente, essa parte é muito importante. Por quê? Porque é o que mais cai nas questões de matemática do Enem. Eles falam que a razão e a proporção cai, mas a razão e a proporção ela cai muito embutida dentro do problema, entendeu? Os gráficos e as tabelas, a maioria dos exercícios tem gráficos e tabelas que, se você souber interpretar esses gráficos e essas tabelas, você vai conseguir matar vários exercícios, entendeu? Então, vamos lá. Dentro da estatística, gráficos e tabelas, o que cai? Da estatística, a gente tem aquelas medidas medidas de tendências, lembra disso? Que aí é a média, a moda e a mediana. Essas três medidinhas. A gente aprende isso várias vezes na escola. Elas são muito importantes. E elas sempre caem no Enem. Vocês vão ver aqui que eu tenho vários exercícios que caíram no último Enem que falam justamente isso. Média, moda e mediana. Média, moda e mediana. Tá? E aí depois, interpretação de gráficos, estatísticos ou não, e tabelas também são muito recorrentes. Aliás, os gráficos estão presentes não só na prova de matemática, mas também em outras disciplinas, como a física, a geografia, biologia, química. Na prova de matemática, muitas vezes, a interpretação do gráfico é apenas uma etapa da resolução da questão, se é necessário aplicar outros conhecimentos. Tá, vamos lá. Vamos relembrar o que é a média, a moda e a mediana. A média, ela está muito presente no nosso dia a dia, então ela é mais intuitiva, né? A gente resolve a média, assim, quando a gente vai dividir alguma coisa, né, para as pessoas. Então, a média, ela é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo pelo número de elementos desse conjunto. Então, a gente tem um conjunto de valores, a gente soma todos esses valores e divide pela quantidade de elementos. Essa é a média. Então, um exemplo aí, ó, os jogadores de uma equipe de basquete, gente, esse negócio de equipe de basquete é muito clássico, assim, sempre cai. A altura dos jogadores de basquete, ou a quantidade de times, não sei o que, do futebol, é clássico, tá? Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21. Qual é a média de idade dessa equipe? Então, o que eu vou fazer? Vou somar todas as idades, nesse caso, 28 mais 27, mais 19, mais 23, mais 21, e vou dividir pela quantidade de pessoas que eu tenho. No caso, eu tenho aí 28, 27, 19, 23 e 21. Então, eu tenho 5 idades. Então, eu somo elas e divido pela quantidade. Então, somando aqui em cima vai dar 118, dividido por 5, 23,6. Então, a média da idade dos jogadores de basquete, aí ela tá me dando de 23,6 anos, tá? Moda. O que é a moda? A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que esses valores aparecem. O que eu sempre falo quando eu vou ensinar a moda? Ela está muito ligada ao conceito de moda mesmo, que a gente sabe. Quando a gente fala assim, tal roupa está na moda. Ou fazer isso está na moda. É porque está aparecendo muito isso. Então, todo lugar que você vai, você está vendo isso. Então, está na moda. É o padrão que está sendo colocado ali naquele momento. E é justamente isso que a moda faz. Você vai ter um conjunto de dados. Qual que é o dado que aparece mais vezes? Esse dado que aparece mais vezes, ele é a moda. Certo? Então, gravem esse exemplozinho, você nunca vai esquecer. A moda é realmente o que está na moda. O que está aparecendo mais? É a moda. Certo? Então, em uma sapataria, um exemplo aí, uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38, 41. Qual é o valor da moda dessa amostra? Então, vamos olhar. Ó, o 34 aparece só uma vez. O 39 aparece só uma vez. O 36 aparece, ó, uma, aquele de novo, ó, duas, e aquele de novo, três. Certo? O 35, só uma vez. O 37, só uma vez. O 40, só uma vez. A gente avaliou. O 38 aparece uma, duas vezes.
e o 41 só uma vez. Então, qual que é o número que apareceu mais vezes? O 36. Então, qual que é a moda? 36 desse conjunto de valores. Qual é o valor da moda dessa amostra? 36. É só você pegar um número que está mais aparecendo. Tá? E, por último, a mediana. A mediana, ela representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar a mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Isso é importante. Quando você fala da média ou da moda, você não precisa colocar em valor crescente ou decrescente. É só você analisar. Quando você fala da mediana, você sempre vai ter que colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente, tá? Tanto faz. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média de dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Então, quando você tiver um conjunto de números aí ímpar, você vai pegar o número do meio. O valor do meio é a mediana. Quando você tiver um valor par, você pega os dois do meio e faz a média deles, tá? Exemplo. Em uma escola, o professor de educação física notou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram esses valores aí, certo? Qual é o valor da mediana das alturas? Então, primeiro, colocar esses valores em ordem crescente. Primeiro, devemos colocar em ordem, na ordem. Aí, coloquei 50, 54, 55, 60, 65, 67, 1,69, 1,75 e 1,78. Depois, como esse conjunto é formado por 9 elementos, é um conjunto de elementos ímpar, a gente vai ter um número no meio, no centro. Observe que a gente tem, ó, tem que ser 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai ter, conta 4, o elemento do meio. Depois sobra mais 4, certo? Então, só fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4. Elemento do meio, 1,65. 1, 2, 3 e 4. Então, 1,65, ele é a mediana nesse caso. Tranquilo, né? Um exemplo 2 é que é numa quantidade de elementos pares. Calcule o valor da mediana na seguinte amostra. Aí tem, primeiro, coloque em ordem crescente. Coloquei aqui ele em ordem crescente. Depois eu pego os dois valores do meio, porque eu não vou ter um número só no meio, porque eu tenho um conjunto de elementos pares. Eu pego esses dois do meio e faço a média entre eles. O que é a média? Soma os dois, como são só dois, dividido eles por 2. Aí, ó. 27 mais 32, 59. Dividido por 2, 29,5. Então, 29,5 é a mediana neste caso. Então, nós temos esses dois casos da mediana. Então, deu para relembrar aqui que a média, a moda e a mediana? A média soma todos os elementos do conjunto e divide pela quantidade de elementos. A moda, o que mais aparece. E a mediana é o valor central, é o valor do meio. Agora, outra coisa dentro desse grupão que a gente está vendo, os gráficos. Gente, é muito importante a gente saber ler um gráfico. E ler um gráfico não é só olhar e ver os numerozinhos, não. Ele tem elementos que a gente precisa ler dentro dele. Então, quais são os elementos do gráfico? Primeiro, todo gráfico ele tem um título. Então, geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada. No título do gráfico, você consegue falar assim, uai, de que esse gráfico está falando? Então, eu consigo saber do que esse gráfico está falando. Então, nesse caso aí, ó, desse exemplo que eu dei, ó, é a proporção de pessoas que utilizam as fontes de informação sobre acontecimentos políticos por anos de estudo desde 1996. Então, eu já sei sobre o que esse gráfico está falando, pelo título dele. Outra informação, fonte. Gente, isso é tão importante hoje em dia, porque né, nessa onda de zap, de fake news que a gente está vivendo, você saber da onde que sai o gráfico e chega até você, isso é de extrema importância. Então, a fonte. Muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano da publicação da fonte referida. Aonde que está a fonte desse gráfico que eu coloquei para vocês? Aí embaixo, ó. A fonte dele é o IBGE, certo? Suplemento esse PME, e ele é de abril de 1996. Então, a fonte já me dá, ó, do IBGE, IBGE eu conheço o que é, então é uma fonte conhecida, uma fonte segura, tá? Terceiro, os números, né? Os números são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo. Ok. E as legendas? As legendas é o que vem aí embaixo, ou do lado, né?
para a gente saber interpretar bem esse gráfico. Então, grande parte dos gráficos apresentam links que auxiliam na leitura das informações apresentadas, junto a ela cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizados. Ok? Então, quando a gente for ler um gráfico na prova do Enem, vai ter gráfico, eu afirmo para vocês que vai ter gráfico, porque com certeza vai ter. Então, saibam ler os gráficos que vão ter lá, entendeu? Aí a Mirella falou, gráfico também é um gênero textual. É verdade. Então, questão, vamos resolver questão do Enem? Então, vamos lá, ó, de gráfico. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total desse município. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana, então tem o primeiro gráfico aqui que fala da população urbana, e a população rural, de 5 municípios. Eles chamaram de município 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em uma reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra na infraestrutura, certo? Então, segundo o acordo, qual município vai receber esse investimento? Então, primeiro, vamos entender sobre quais são as informações que o problema me passa. Antes de a gente olhar para os gráficos, vamos entender quais são as informações importantes que o problema me passa. Primeiro, ele fala, ó, a taxa de urbanização, ela é a razão. O que é razão? Divisão. Ele é a razão entre a população urbana e a população total. E o que é a população total? Me fala dentro do parênteses, ó. A soma das populações rural e urbana. Então, como que eu acho a taxa de urbanização? Eu divido a população urbana pela população total, que a população total é a urbana e a rural juntas, ok? Os gráficos apresentam essas populações, ok? E numa reunião, o município que tiver a maior taxa de urbanização vai receber investimento. Então, primeiro vamos analisar agora esses gráficos. A gente tem aí em cima o título, ó, do primeiro é população urbana. O que esse título me dá? Me fala sobre o que está falando. Estou falando da população urbana. O segundo, população rural. Aqui do lado, ó, temos aqui números. Esses números é o quê? Aqui no problema me fala. É a quantidade de pessoas, a população. E embaixo a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, que são as cidades. Certo? Aqui o primeiro fala da população urbana e o segundo da população rural. O que ele quer saber? Qual município vai receber investimento? Então vamos lá. Informações importantes, a taxa de urbanização é a razão entre população urbana e população total, e o município com maior taxa de urbanização vai receber investimento. Então a gente vai ter que calcular essas taxas. Como que eu calculo essas taxas? Razões, certo? Então a razão vai ser sempre em cima a população urbana, embaixo a população total. Vou ficar indo e voltando agora, tá, gente? Então, do município 1, a população urbana é 8 mil. Ó, vamos voltar aqui para vocês verem, ó. 8 mil, município 1, 8 mil. Aqui, ó, no gráfico, ó. 1, 8 mil. E a população rural é 4 mil. Então, a total é 8 mil mais 4 mil, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, ó. 8 mil sobre o total, que é a soma das duas. Então, vai me dar 8 mil sobre 12 mil. Fazendo essa divisão, vou ter 0,666. Tá? E aí, eu vou fazer isso com todas as cidades. Cidade 2, 10 mil mais 8 mil. Vamos voltar aqui para vocês verem, ó. 10 mil. E aí, o total vai ser 10 mil mais 8 mil. Certo? E vai me dar uma taxa. 0,55. 555. Cidade 3, 11 mil sobre 11 mil mais 5 mil. Cidade 4, 18 mil mais 10 mil. Cidade 5, 17 mil mais 12 mil. Resolvo essas continhas, essas razões, acho o valor, né, deu de cada um. E qual que está dando a taxa maior de urbanização? A terceira, que me deu 0,68. Aqui a 1 chegou perto, a 4 chegou perto, mas a maior é a terceira. Então, a resposta é a cidade 3, que é a letra C. Deu para entender esse exercício, gente? Caiu na prova de 2019, tá? Interpretação de gráfico e interpretação de texto do problema. Retirei as informações importantes, resolvi o exercício com razão. Deu para entender? Dá um ok para ver se você está vivo, ou se vocês só deixaram ligado aí.
Certinho, então. Vamos fazer mais um exercício? Olha esse exercício aí, ó. Sobre média, mediana e moda, que a gente comentou. Os alunos de uma turma escolar. Ai, deixa eu tomar uma água, hein? Garganta tá seca. Tô no calor aqui, que eu fechei meu quarto para não entrar som externo. Tô suando. Mas vamos lá. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, olha aí pra você ver. Lembra que eu falei lá atrás? É clássico. Falou de média, moda mediana, vai ter esse negócio de turma de basquete, de não sei o quê, de altura, papá, sempre tem, tá? Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete ele é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então, me fala que a média das alturas é 1,65, a mediana é 1,67 e a moda é 1,70, certo? Continuando. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega. Ok. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram, respectivamente. E aí? De primeira, quando você bate o olho nesse problema, você consegue resolver só com as informações que foi dadas? Qual ideia você acha que a gente pode ter? Então, vamos fazer aquilo lá que eu estou falando toda vez? Vamos tirar as informações importantes desse problema? O que ele me dá de informação importante? Vamos lá, lê de novo o problema. Os alunos da turma escolar foram divididos em dois grupos, ou seja, eu vou ter dois grupos. É uma informação importante. Vou ter dois grupos. O grupo, um grupo vai jogar basquete e o outro futebol, tá? Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos. O grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos. Para eu saber se um aluno vai jogar basquete ou futebol, eu vou ter que ver a altura dele. Ele é mais alto ou ele é mais baixo da turma? E também tem uma informação importante. O grupo de basquete tem um jogador a mais do que o de futebol, tá? A tabela seguinte apresenta informações sobre essas alturas. Tá? A média, o que ele me fala? Que se eu somar todas as alturas e dividir pela quantidade de alunos, a média é 1,65. A mediana, então o valor do meio, se colocar esses meninos em ordem crescente de altura, a pessoa do meio, ela mede 1,67, tá? E a moda me fala que a, a medida que aparece mais vezes é 1,70. Ok. Depois me dá a altura de PJFM, que são 4 alunos, né? E que eles não têm altura igual a nenhum outro colega, certo? Então, olha aí as informações. Eles são divididos em dois grupos. O basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. O grupo de futebol, ele vai ter X alunos que eu não sei quantos alunos que ele tem. Ele tem uma quantidade X, nem como. Um grupo de basquete, ele tem essa quantidade X mais um. Ele tem a quantidade X mais um. Ele tem um aluno a mais. Certo? Outra coisa que ele me fala é que a mediana ela é 1,67. Ou seja, o valor do meio, o aluno que está ali no meio, que ele tem a altura na metade, que ele pode ou jogar basquete ou jogar futebol, porque está no meio, ele não é nem mais baixo nem mais alto, ele tem 1,67, certo? E ele me falou aqui também, ó, como ele fala que PJFM tem 1,65, 1,66, 1,67, o terceiro tem 1,67. Qual que é o terceiro? F. Então, eu já sei que a mediana é 1,67, que é o valor do meio, e esse do meio é quem? É o F, certo? Então, se o F ele é o do meio, eu vou tomar ele como um parâmetro, eu vou tomar ele como um padrão. Quem for mais alto que F, vai jogar basquete, que está no meio. E quem for mais baixo que F, vai jogar futebol. Entendeu? Então, vamos olhar aqui já, ó. P e J é 1,65 e 1,66. Eles são menores que o F. Então, eles vão jogar futebol.
O M, ele é um médio 1,68, então ele é mais alto que o F, então ele vai jogar o quê? Basquete. E o F, o que ele joga? O F não é o do meio, ele não divide em dois grupos iguais? Então tem dois grupos iguais, mas os dois grupos são iguais, o do basquete tem um a mais, então o F pertence aonde? Ao basquete. Deu para entender? Então o F joga basquete. Então, P e J jogam futebol, F e M jogam basquete. Olha como que eu tive que fazer uma interpretação a partir de uma medida que ele me deu, que é a mediana, de 1,67. Deu para pegar a resolução desse exercício? Ou teve dúvida? Gente, me respondam, por favor. Ai, os meninos do coletivo me respondendo para não ficar no vácuo. Mas tá bom, gente. Então, esse exercício eu achei ele um exercício muito interessante. Por quê? Porque ele não é um exercício de conta. Ele é um exercício de interpretação. Só que para você interpretar, não basta só saber a interpretação do português. Você tem que saber essas informações da matemática. Por exemplo, essas medidas de tendência central, que é a média, a mediana e a moda. Ok? Então tá aí a resolução. Mais uma vez, pra vocês pegarem. P e J jogam futebol, F e M jogam basquete. Então vai me dar a letra C. Futebol, futebol, basquete, basquete. Tá? Mais um exercício. Esse exercício, ele vai relacionar, eu interpretar uma tabela, como eu falei, que gráficos e tabelas são muito importantes. E ele também vai estar relacionando a média, tá? Média é muito importante no Enem, tem muitas questões de média. Gente, todos esses exercícios, eles caíram na última prova do Enem, tá? Então, para vocês verem que esse conteúdo que eu estou passando para vocês é um conteúdo que realmente cai, tá? Então, vamos lá. Questão 166 da prova. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Então, o que está me dando a informação? Que, periodicamente, numa fábrica de refrigerante, eles têm que fiscalizar as garrafas para ver se essas garrafas estão seguindo a especificação, certo? Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, vamos entender esse quadro aí. A primeira linha me dá quantidade de garrafas fora, a primeira coluna, né, gente? Desculpa. A primeira coluna, quantidade de garrafas fora das especificações por dia. E a segunda me dá a quantidade de dias. Então, vamos interpretar. Ó. Durante 52 dias, tiveram 0 garrafas fora das especificações. Em 5 dias, tiveram 1 garrafa fora das especificações. Em 2 dias, 2 garrafas. E 1 dia, eles acharam 3 garrafas fora das especificações. Então, eu interpretei essa tabela. Eles analisaram durante 60 dias. Aí tem 52 mais 5, 57. Mais 2, 59, mais 1, 60. Tá ok, a tabela tá dentro, porque é esperado mesmo. Os 60 dias. E aí tem do lado de cá quantas garrafas estavam fora das especificações. Em quantos dias isso aconteceu, tá? A pergunta é a seguinte: a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Ele quer saber a média de garrafas. Basta eu só somar 0, mais 1, mais 2, mais 3 e dividir por 4? Não. Foram 60 dias analisar. Então, eu tenho que considerar 60 dias. Então, vamos lá. Ó. A média diária de garrafas, fora das especificações do período considerado, eu vou ter que considerar. Teve, em 52 dias, 0 garrafas. Então, vou colocar 52 vezes 0. Mas, eu estou somando aí a quantidade. Estou fazendo a soma de cima da média. Mas, em 5 dias, tiveram 1 garrafa fora das especificações. Então, 5 vezes 1. Mas, em 2 dias, tiveram 2 garrafas fora das especificações. E em 3 dias, tiveram 1 garrafa fora das especificações. Mesmo? Em 1 dia, teve 3 garrafas fora das especificações. Então, aí eu faço essa conta em cima. Essa primeiro, 0 vezes 52 assumir, vai dar 0.
1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 3, 3. Aí você soma 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Vai ficar 12 sobre 60, que simplificando vai dar 1 quinto, ou dividindo 0,2, que é justamente o valor da média. E aí vai me dar a letra B. Deu para entender como que eu usei a média nesse exercício, gente? Toda hora eu vou ficar perguntando a vocês, para vocês não sumirem. Então, observa que aí essa média ela não foi direta. Eu tive que colocar a quantidade. Eu tive que interpretar a tabela e ver que não foi. Na tabela, dá informações sobre mais de um dia no mesmo ponto, entendeu? Tranquilo, né? Tranquilo não, né, gente? Entendi. Mais um exercício. Olha como que essa parte ela cai muito. E olhe como que dentro dessa parte a gente está usando muito o lá do começo, as razões, as porcentagens, as regras de três, entendeu? A gente vai usando. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, certo? A média de altura desses jogadores é igual a 1,80. Qual que é a informação importante aí? A média da altura, 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores, acertar, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador que está entrando, ele é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Então, observe o que aconteceu aqui. O preparador físico ele tinha um time de basquete com 20 jogadores. A média da altura desses jogadores era 1,80. Só que um jogador se contundiu. E ele teve que sair desses 20. E eles pegaram um novo jogador. Só que esse novo jogador, ele é 0,20 mais baixo do que o que saiu. Então ele vai influenciar ele vai influenciar a média agora. A média vai ficar diferente. Então ele vai e aí ele me pergunta, qual que é essa nova média? Agora, que é jogador mais baixo. E aí, como que eu faço isso? Essa é a questão. Muitas vezes a gente tem que entender como que eu vou fazer isso. Já tem as informações importantes, que é, eu tenho 20 jogadores, a média desses jogadores é 1,80, certo? E aí eu já falo, o novo jogador, se o jogador que saiu tem 1,80, podemos considerar que ele tem 1,80 porque a média é 1,80, o novo ele tem 0,20 a menos. Então o novo ele vai ter 1,60. E aí o que eu pego? Como que eu resolvo uma média? A média não seria, aí ó, embaixo, a soma das alturas dividido por 20? E a média anterior estava, essa soma dessas alturas dividido por 20 estava dando 1,80, certo? E aí, eu consigo, com essa interpretação, entender qual que era o valor da soma das alturas. Se eu tenho que soma das alturas dividido por 20 era 1,80, eu passo esse 20 que está ali embaixo para cá, multiplicando. É meio ruim falar isso, mas é a forma que a gente aprende, então vou tentar explicar isso. Mas se eu passo o 20 que está dividindo, multiplicando, né? E aí eu vou ter que a soma das alturas vai ser igual a 36 metros, certo? Aí, eu tendo essa informação dos 36 metros, eu tiro esse jogador que saiu, que ele mediu 1,8. Então, olha aí para vocês verem, 36 menos 1,8. Vai me dar 34,2. E aí eu somo a nova altura, que é 1,60. Eu tirei 1,80 e coloco 1,60. Então, eu somo essa nova altura, que é 1,60. E aí vai me dar 35,8. Esse 35,8 é a nova soma das alturas. Entendeu? A soma das alturas anteriores era 36. Com a nova soma agora era 35,8. Você já poderia pensar direto, diminuiu 0,20, só vou tirar dos 36. Não tem problema, tá? Estou fazendo passo a passo para ficar mais fácil de entender. Tá, a nova soma agora é 35,8. Então eu pego essa nova soma
Divido por 20, eu achar a média, que é 20 jogadores, continua sendo 20, saiu um, entrou. Então vai ser 35,8, divido por 20, eu vou achar o resultado de 1,79, que é a nova média. Deu para entender agora esse exercício? O que eu fiz? Então aí vai dar a letra C. O que eu fiz? Eu peguei a média era a soma das alturas dos jogadores, dividi pela quantidade de jogadores, que é 20. Essa média estava me dando 1,80. Só que aí trocou um jogador. Esse jogador que trocou, ele tinha uma média de altura 1,8. Então eu tirei ele e coloquei um jogador mais baixo, de 1,6. E aí eu coloquei esse novo jogador nessa média. Então a soma das alturas diminuiu. Ela diminuiu de 36, que era 20 jogadores vezes 1,80, né? Para 35,8, porque esse novo jogador que entrou, ele é 20 centímetros, né? Mais baixo, 0,2 metros. E aí eu faço novamente a média, que é essa soma dividida pela quantidade de jogadores, que é 20. Deu para entender, gente? Certinho? Gente, tendo dúvida, pode perguntar, tá? Vocês já estão ficando cansados, né? Vocês estão com ocupação essas. Vamos lá. Deu para entender essa? Beleza. Mais uma questão que está dentro que a gente está falando. Ó, segundo, mais uma questão do Enem de 2019, dentro do que eu estou falando. Observem para vocês verem que se eu fosse falar de toda a matemática, se eu fosse falar de trigonometria, e de combinação, e de permutação, e de geometria plana, e geometria espacial, e se eu fosse falar, entendeu? Eu ia falar de muita coisa, e aí ia ficar muito confuso, e aí vocês não iam observar nada. Observe que esses pontos que eu tirei são os pontos mais recorrentes do Enem. Dentro de uma mesma prova, eu consegui uma prova só estou na prova do Enem 2019. Eu consegui tirar várias questões que falam justamente desses pontos. Que é a primeira, né? Essas grandezas proporcionais, razão, proporção, regra de 3, porcentagem. E depois, essa questão da estatística, moda, mediana e média, e gráficos e tabelas. Você sabendo isso, você consegue resolver boa parte da prova de matemática, que é o que mais recorrente, tá? Vamos lá para a próxima questão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Aí tem a fonte, ó, IBGE, censo 2010, disponível no site, acesso em 13 de agosto de 2012. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Aqui a gente está falando de uma porcentagem. Aí ele fala assim, ele quer saber o rendimento médio de 2020. É só eu pegar o rendimento médio primeiro de 2000 e calcular os 10%? Não. Ele fala, porque vamos pegar as informações aqui do problema. Primeira informação, o rendimento é 1.250 e 2.000. Essa é a primeira informação importante que ele me dá. Rendimento de R$ 1.250 na média dos brasileiros, trabalhadores brasileiros, no ano de 2000. Quando chegou em 2010, essa média subiu 7,2%. Então já não era a mesma média mais. Ela subiu 7,2%. E aí ele me fala que a projeção, nós já passamos de 2020, né, gente? Porque essa prova foi em 2019. Mas a projeção era que subisse 10% em relação a 2010. Não é em relação a 2.250, é em relação a 2010. Então, primeiro, eu vou ter que achar a porcentagem de 2010, o valor de 2010, e depois fazer novamente o valor para 2020. Então, é isso que eu fiz aqui, ó. As informações no ano de 2000 era de R$ 1.250. Em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2%. E em 2020, poderá ser 10% maior do que foi em 2010. É estranho falar. 2020 poderá ser, né?
que já acabou. Mas, enfim, pode ser. Então, primeiro, a gente vai achar a porcentagem de 2010. Quanto que é esse aumento de 7,2% que teve de 2000 para 2010? Então, 100% é 1.250. 7,2%, x, certo? Faço a regrinha de 3, vai ficar 100 vezes x, multiplico cruzado. É igual a 7,2 vezes 1.250. 7,2 vezes 1.250 vai dar 9.000. E aí eu passo 100 dividindo, eu vou ter que x é igual a 90. Ou seja, 7,2% de 1.250 é 90, certo? Só que esse 90 é um acréscimo, é um aumento. Então eu tenho que pegar esses 90 e somar os 1.250. Então ali embaixo, ó, 1.250 mais 90 vai me dar um valor de R$ 1.340 em 2010. Então, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros em 2010 era de R$ 1.340, certo? Agora, a pergunta é, e em 2020? Qual que é a informação que ele me deu em 2020? Em relação a 2020, vai crescer 10%. Aqui, gente, entra uma super dica para vocês. Nem tudo você precisa fazer conta. Você pode tentar resolver alguma coisa por raciocínio lógico. Eu sei que na hora da prova a gente fica meio nervoso, a gente quer fazer a continha para ter certeza. Mas nesse caso aqui, a gente pode simplificar. Como? 10% de 1.340 é quanto? É só pegar o 1.340 e dividir por 10. Eu não preciso fazer a regra de 3 e fazer o x, e multiplicar cruzado, e gastar tempo. Lembrando que o Enem ele é uma prova de tempo também. Você não pode ficar gastando muito tempo em cada questão. Você tem que conseguir resolver ela o mais rápido que você conseguir fazer. Então, nesse caso, por exemplo, 1.340, 10%, eu divido isso por 10, ou seja, 134. Então, já sei que 10% de 1.340 é 134, só que é um acréscimo. Aí eu pego esses 1.340 e somo aos 134. Vai me dar a resposta de 1.474, que vai ser a letra E. E aí? Matamos o exercício? Deu para entender? Esse também é uma regra de 3 composta. Você não pode simplesmente fazer direto. Você vai ter que fazer 2 vezes a regra de 3. Tá? Então tá, gente. Mais um exercício. Gente, matemática é isso. A gente pegar e a gente vai comentando os exercícios. Por quê? Como vocês viram, eu falei a teoria. Mas vocês veem para a teoria, para a prática, ela tem uma distância, ainda mais uma prova igual o Enem, que é uma prova contextualizada. Então, você só vai aprender se você treinar. Quem tiver tempo aí, pega a prova toda de 2019, 2018, 2017 e resolve com as informações que vocês estão adquirindo nessas aulas. Desde a aula de terça de linguagens, a aula ontem de ciências humanas, a de hoje de matemática e a de amanhã de ciência da natureza, pega com essas informações, pega umas aulas e depois vão trabalhar com isso. Porque só a informação parada, ela não resolve prova, não. Você precisa praticar. E aí, quando você pratica, você erra, e aí você aprende com o seu erro, entendeu? É sempre assim. Você vai fazer a conta, aí você faz, chega no final, você fala assim, não, deu errado, não tem nem questão com isso. Não tem nenhuma resposta com isso. Aí você volta, você fala, não, errei aqui. Aí quando você acha onde você errou, você não vai errar mais de novo. Da próxima vez você fala assim, ó, mas tem que tomar cuidado com isso aqui. Entendeu? Então vamos lá, mais um exercício. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contando em minutos. Então, olha esse gráfico. A gente tem um gráfico aí, mas olha como que esse gráfico ele já é diferente dos outros gráficos que a gente está vendo. Ele tem pontos e linhas, mas eu tenho que saber interpretar esse gráfico da mesma forma. Aí, primeiro, ele tem a quilocaloria na vertical e na horizontal, tempo que você vai fazer a prática do exercício. Então, o exercício 1, se você fizer ele 10 minutos, você vai queimar 20 quilocalorias. O exercício 2, se você fizer 15 minutos, vai queimar 100 calorias.
O exercício 3, se você fizer 20 minutos dele, 120. O exercício 4, se você fizer 25 minutos dele, você vai queimar 100 calorias. E o exercício 5, se você fizer ele meia hora, 30 minutos, você vai queimar 80 calorias. Então, interpretamos o gráfico. O que quer dizer? Certo? E aí, qual que é a pergunta do exercício? Desculpa, gente. A pergunta do exercício é qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? E aí, como que eu vou resolver isso? Eu já entendi que, por exemplo, dependendo da quantidade de tempo que eu fizer o exercício, eu vou queimar uma quantidade de quilocalorias. É só ir lá, ó, o 3 queima 120 quilocalorias, então é o 3? Não. Porque o 3, para ele queimar 120 calorias, eu tenho que fazer ele 20 minutos. Mas será que se eu fizer o outro 20 minutos, será que ele vai queimar mais? Ou será que ele vai queimar menos? Então, eu vou ter que fazer uma razão entre cada um desses pontos. Então, eu vou pegar tudo 1 minuto. 1 minuto de cada exercício queima quantas calorias? Então, eu pego, por exemplo, o número 1, exercício número 1. Eu queimo 20 quilocalorias em 10 minutos. Então, eu divido 20 por 10, eu vou achar 2. Então, eu queimo 2 calorias por minuto. O exercício 2, eu queimo 100 calorias em 15 minutos. Então, eu vou pegar 100 e vou dividir por 15. Quando eu pegar 100 e dividir por 15, até a tabelinha aí, eu vou ter que vai dar aproximadamente 6,67 calorias por minuto. O exercício 3 é 120 quilocalorias em 20 minutos. Dividindo um pelo outro, vai dar 6 quilocalorias queimadas em 1 minuto. O exercício 4, vou ter 100 calorias queimadas em 25 minutos. Faço a divisão, deu 4. E o exercício 5, 80 quilocalorias queimada em 30 minutos. Faço a divisão, deu 2,67%. Observe que, qual que é o maior consumo? Está me dando o 2, o exercício 2. Que a cada minuto que eu faço esse exercício físico, ele queima 6,67 quilocalorias. Então, se eu fosse olhar só pelo gráfico aqui e olhar e falar, o 3 é o que queima mais. Não. Ele queima mais porque fez 20 minutos. Mas se eu fizer 20 minutos do 2, eu vou queimar mais do que queimei com o 3. Deu para entender? Então, o exercício 2 é o que mais queima a letra B. Deu para entender esse exercício? Então, nesse exercício que a gente fez, razão, análise de tabela e gráfico. Interpretação. Então, olha para você ver como que todos esses conceitos, eles andam juntos, tá? Então, gente, eu sei que o Enem ela é uma prova muito cansativa, né? É uma prova de resistência, né? Ainda mais esse ano que a gente vai ter que fazer. A gente não, que eu não vou fazer, graças a Deus. Ai, desculpa, desgraça. Mas quem for fazer vai ter caída de máscara, entendeu? Numa sala, por não sei quantas pessoas, que não pode ligar o ventilador para não ter proliferar o vírus lá, no calor, então não vai ser fácil. Então é uma prova cansativa. E a prova de matemática, ela é os últimos exercícios da prova. Ela acontece no segundo dia e ela é a segunda parte da prova. Então, às vezes, quando a gente chega lá nessa parte, a gente já não está aguentando mais ler, a gente está aguentando mais analisar gráfico, mas olha como que a gente precisa forçar aí e ler com atenção, porque olhar, passada de olho rápido, você acha que matar uma questão fácil? Você erra. É só você interpretar um pouquinho melhor que você vê que você consegue matar a questão. Tá bom? Então, gente, esses foram os exercícios que eu trouxe dessas duas partes que são muito importantes. Que é aqui, né? Deixa eu botar aqui. Essa parte. Essa parte de grandezas proporcionais e essa parte de estatística, gráficos e tabelas. Observe como que dentro disso aí a gente já trabalha a aritmética, que é as continhas, né? Então, você sabendo essas três coisas que as mais caem no Enem, você já vai conseguir matar boa parte da prova, tá? Então, eu foquei nessas partes, nesses conteúdos, para que auxiliassem a vocês conseguir resolver esse exercício, porque se eu falasse 1 milhão de conteúdo e ficassem só aí no plano das ideias, né? Tá, vamos lá.
Agora, eu coloquei aqui algumas dicas finais de matemática para o Enem. Algumas coisinhas que é fora disso que eu falei, que é importante vocês irem sabendo. Eu vou disponibilizar o slide, depois antes de vocês irem para a prova, vocês dão uma relida, dão uma estudada, semana que vem, pra vocês ficarem com isso na cabeça, tá? Então, primeira dica. Muita gente erra muito na hora de resolver questão, jogo de sinais. Isso é uma dúvida. Que, tipo assim, eu dou aula do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, tem pessoa que erra jogo de sinal. Então, em vez de decorar todas as regras para multiplicação entre números positivos e negativos, aprende uma regra: sinais iguais, resultado positivo. Então, sempre quando você for lá fazer aquela multiplicaçãozinha dos números, menos com menos, menos com mais com menos, multiplicação e divisão. Se os sinais forem iguais, a resposta é positiva. Ou seja, multiplicando número positivo por positivo ou número negativo por negativo. Se o sinal, automaticamente, já me diz que o quê? Se os sinais forem diferentes, a resposta é negativa. Não precisa decorar a tabela, não fica colocando muita coisa na mente, não, gente. Vamos facilitar, vamos reciclar as coisas. Sinais iguais, resultado positivo. Se os sinais não forem iguais, o resultado é negativo. Certo? Ó, cuidado, essa regra só é válida para multiplicação. Nada de aplicá-la a somas e subtrações. A regra para adição ou subtração, lembra lá quando você tem sinal positivo e negativo? Se você tiver sinais iguais, você soma e conserva o sinal deles. Então, ou seja, se você tiver mais 5 mais 2, você soma os 2, 7 e conserva o sinal de positivo. Menos 5 menos 2, soma os 2, 5 mais 2, 7 e conserva o sinal do negativo, menos 7. Sinais diferentes, você subtrai um do outro e conserva o sinal do maior. Mais 5 menos 2, 3. Conservei o sinal do 5, ele é positivo maior. Menos 5 mais 2, subtrai da mesma forma. 5 menos 2, 3. E conserva o sinal do maior, que é o negativo, no caso. 3. Então, menos 3. Essa regrinha de sinal tem que estar aí na cabeça, ó. Não esquece. Porque na hora que vocês forem lá, colocar um papelzinho, a caneta, resolver exercício, vocês chegarem lá numa coisa mais ou menos, não erra nesse final, gente. Se você errar, você marca a questão errada e vai para o gabarito e você perdeu a questão, às vezes, que você conseguiu interpretar bem por uma regrinha de sinal, tá? Então, agora eu entendo essa parte de dicas finais, tá, gente? Multiplicação por potência de 10. Lembra num dos exercícios, eu não sei se foi nesse último ou no anterior, que eu peguei e falei assim, gente, 10% disso é só pegar dividir por 10. Teve um outro exercício também que eu falei assim, gente, multiplicar por 1000, lá o da banheira, né? Que era 0,3 vezes 1000. Eu lembro que eu falei, só andar com a vírgula, é justamente essa. Não fique perdendo tempo multiplicando por 10.000, 10.000, 100.000. Não perca tempo fazendo isso, gente. É só você aprender a andar com a vírgula. Então, aí, ó, na multiplicação por potência de 10, na hora de multiplicar qualquer número por uma potência de 10, pense apenas na vírgula. O número de casas decimais que ela se deslocar para a direita é igual ao expoente da potência de 10, pelo qual o número está sendo multiplicado. Observe, olha o exemplo aí. Quantos zeros eu tenho? Certo? Isso é a mesma coisa que 4,58 vezes 10 elevado a 3. Certo? Então é só andar com a vírgula. Olha aí para vocês verem. A vírgula está aqui depois do 4. Eu ando uma, duas, três casas. Aí não tem um número aqui, então eu coloco um zero. Então ficou 4.580. Então 4,58, eu dei 3 casas na vírgula, já achei que é 4.580. Não fica montando problema, não fica caçando problema para sua cabeça. Multiplicação por potência de 10, anda com a vírgula. Quando é multiplicação, você anda com a vírgula para a direita. E quando é divisão, você anda com a vírgula para a esquerda. Então, observe que no exemplo acima, a vírgula deslocou 3 casas decimais. No caso da divisão por potência de 10, a vírgula desloca para a esquerda, certo? Então, isso é claro, gente, para todo mundo. Isso tem, eu acho que é uma coisa maçante, mas é uma coisa que tem que ficar na cabeça, porque são dicas
que facilita, te dá tempo na prova, entendeu? São macetes que te ganham tempo na prova, tá? Pra vocês não ficarem perdendo tempo fazendo muita continha. Eu brinco, as pessoas me perguntam assim, você fez matemática? Eu falo, fiz. Aí a pessoa fala, você ama continha? Eu falo, eu detesto continha. Eu gosto de matemática, agora fazer continha, eu detesto fazer continha. Então, todos os macetes possíveis para evitar que eu fique montando continha, fazendo continha, eu uso. Eu aprendo os macetes. Pra eu não ter que ficar fazendo continha, entendeu? Vamos lá. O segundo caso é aquele em que não há vírgula. Por exemplo, se tem um número que não há vírgula, 458 vezes 1 milhão aí no caso embaixo, né? Para calcular esse tipo de multiplicação, basta colocar os zeros no final do número. Por quê? Você vai andar, você não tem a vírgula. Quando você não tem a vírgula é como se ela estivesse aqui no final do número. Então, você anda no número de casa, tem 7 zeros, eu tô aqui, eu ando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dei 7 casas, completo com os zeros. Tranquilo isso aí, né, gente? Multiplicação por múltiplo de 10. O que eu falei agora era uma multiplicação por potência de 10. E a multiplicação por um múltiplo de 10. Quando os números multiplicados são múltiplos de 10, o procedimento é similar ao anterior. Contudo, separe os números em duas partes, inícios e zeros. Multiplique os números iniciais e coloque exatamente a mesma quantidade de zeros nos que possuem o resultado final. Por exemplo, 2.800 vezes 32.000. Eu vou resolver essa conta? Não, gente. Faz 28 vezes 32 e depois você conta quantos zeros tem. Ah lá, no 2.800 tem 2 zeros, no 32.000 tem 3 zeros. Eu acrescento esses 5 zeros no final depois. A multiplicação deu 896 e acrescento 5 zeros depois. Já me dá a resposta. Não me toma tanto tempo assim, tá? E aí tem só um lembrete, cuidado. Se houver zeros entre os números iniciais, eles não vão parar no final do resultado, tá? É porque se houver, tipo assim, por exemplo, um 208, esse zero do meio de 208 não vai parar no final, não, tá? Gente, outra coisa que é importante vocês saberem aí de cabeça, na prova, às vezes, eu não deu tempo de eu falar aqui da parte de trigonometria, mas muitas das vezes, nas provas de geometria, aparecem alguns ângulos que nós chamamos de ângulo notável. Esses ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E, normalmente, quando aparecem esses ângulos, se aparecer um ângulo diferente, um ângulo 12, um ângulo 96, um ângulo diferente, a prova dá. Considere o seno do ângulo tal, tá? Mas quando normalmente é do 30, 45 ou 60, eles não dão, porque são ângulos notáveis, que eles consideram que você já sabe qual é o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Então, aí, a tabela a seguir sempre é explorada em algumas questões de trigonometria do Enem. Entretanto, poucas vezes os resultados presentes nelas são dados nesses exercícios. Por isso, é importante que o candidato tenha em mente antes de dirigir aos locais da prova. Então, tem que saber, gente, seno de 30 é meio, cosseno, raiz de 3 sobre 2, tangente, raiz de 3 sobre 3. Eu aprendi a montar essa tabela de uma forma, que é você coloca assim, ó, acompanha aí a setinha no computador. Ó, você coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, certo? E a raiz vão em todos em cima, menos no 1. E aí depois você fala, e a tangente? A tangente só dividir um pelo outro que você acha a tangente, tá? Então, essa tabelinha aí, de seno, cosseno e tangente, desses três ângulos notáveis, 30, 45 e 60, é sempre muito corriqueiro ter uma musiquinha mesmo. É sempre muito corriqueiro aparecer e tem que saber de cabeça. Que se aparecer, às vezes você resolveu o exercício, só não sabe o seno de 30. E aí você vai perder o exercício, entendeu? Então, grave na cabeça, tem uma musiquinha mesmo, igual a Lá falou aí. E se caso vocês quiserem, vocês procuram no YouTube, que eu não vou cantar musiquinha. É só jogar no YouTube. Musiquinha da tabela trigonométrica, que vocês vão achar. Mas tem a musiquinha. E aí,
Guardem isso na cabeça, tá? Dei mais durante esse final de semana não é a prova de matemática, mas na semana que vem, uns 2 dias da semana, pega essa tabela e dá uma lembrada, tá? Outra coisa que sempre cai, alguma questão ou outra, não é tão, tipo, várias questões, mas sempre cai, que é bom a gente lembrar, os conjuntos numéricos. O que é os conjuntos numéricos? Os conjuntos a gente aprende desde o começo. Os conjuntos numéricos se unem, como o próprio nome já diz, diversos conjuntos em que os elementos são números. Assim, eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Os números naturais, o conjunto dos números naturais, é os conjuntos dos números inteiros e positivos, tá? Do zero para frente. Tem até uma polêmica se o zero entra ou não entra, mas nesse caso vai entrar. Então, é do 0, 1, 2, 3, é os números que a gente usa para contar. É os números naturais, tá? Depois vem os números inteiros. Os números inteiros é os números naturais mais os números negativos. Então, aí, além de entrar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, entra o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, esses são os números inteiros. Os números racionais. O que são os números racionais? São os números que podem ser escritos em forma de fração, certo? Então, são os números que a gente pode escrever em forma de fração. Além dos números naturais e negativos, a gente vai ter as frações. Meio, 3 quintos, 7 sobre 12 oitavos. Então, tipo, tudo isso, tá? Os números racionais. E o que são os números irracionais? Os números irracionais são os números as dízimas periódicas. Aí tem até o exemplo do pi, por exemplo, que cai muito. 3,14, 51, vai. Número gigante, né? E aí são os números que a gente não tem uma 0,6666, 0,3333. Sabe? Esses números são dízimas periódicas, eles entram nos números irracionais, tá? Aliás, as dízimas não periódicas. Depois, uma coisa de geometria, a gente só passando por cima dos outros conteúdos aqui, eu não vou ficar fazendo exercício deles, mas é só para dar uma relembrada com vocês de cada coisa, tá? Na parte de geometria, o que mais cai na parte de geometria? Área de figura plana. Então, área do retângulo, base vezes altura. Área do quadrado, lado quadrado, lado vezes lado. Lembrando que a área é o espaço que ele ocupa, tá? No plano. Losango, quando tem um losango, é a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Isso aqui, gente, eu vou disponibilizar o slide para vocês. Então, depois vocês dão uma relida, uma lembrada. Estou passando aqui o olho por cima, tá? O triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Triângulo equilátero é 3 quartos do lado ao quadrado. O círculo, qual que é a área do círculo? Importante lembrar. Pi vezes R ao quadrado. Pi vezes o raio ao quadrado. Tem questões do Enem da prova de 2019 que envolvem a área de círculo, tá? Então, é pi vezes R ao quadrado. Se vocês forem resolver, quiserem tirar dúvida comigo, pode me chamar, tá? No privado. E usa isso aqui. O trapézio é a base menor, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Aqui, gente, tem algumas fontes da onde que eu tirei. As resoluções de alguns exercícios, vocês viram aqui, eu tirei do curso objetivo, que tem as resoluções, se vocês quiserem, nesses links aqui, vocês conseguem entrar e ter todas as provas anteriores resolvidas. Então, você tem as provas, você tem todas as questões das provas, todos os cadernos das provas, todos os anos das provas e todas as respostas das provas. Então, eu deixei o link aqui para que vocês possam entrar lá e caso vocês estejam estudando e queiram tirar dúvida, entrem lá. É grátis, tá? É online, grátis, o curso objetivo deixa lá disponível na internet. Todas as resoluções das questões do Enem. E eu também tirei algumas partes da parte teórica que eu comentei com vocês, lá do site da Toda Matéria, tá? De matemática no Enem. Gente, não deu as 2 horas, né? Eu fiquei com medo aqui de colocar muito conteúdo e ficar muito maçante, sabe? E aí, se eu fosse continuar, talvez eu passaria por uma nova matéria, e aí passaria do horário que a gente tem. Mas matemática, eu sei que é desgastante, eu sei que é exaustiva a aula de matemática, mas assim, volta em tudo que eu falei, vou disponibilizar o slide, essa aula vai ficar disponível no YouTube, peguem essas dicas finais que eu dei, que elas são de extrema importância, e
Entrem nesses links aqui que eu vou deixar para vocês, que eles vão auxiliar muito vocês, se vocês ainda forem estudar alguma coisa para Enem, tá bom? Tem alguma dúvida, depois de tudo que eu falei, dessa 1h40 de aula, tem alguma dúvida que ficou? Tem alguma coisa que não ficou entendível? Se quiserem, podem me chamar, eu estou lá no grupo de vocês, podem me chamar no privado, eu estou disponível para ajudá-los, tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Sim, então. Então, gente, é isso. Agradeço muito, viu, todo mundo que ficou aí, que ficou para minha aula. Foi muito importante para mim. E, e é isso. Eu estou disponível mesmo, tá, gente? Qualquer dúvida, eu sei que talvez essa semana vocês estão com a cabeça mais agora para a área das ciências humanas, né? E para linguagens, que vai ser a prova desse final de semana. Mas semana que vem, se precisarem, podem contar comigo, podem me chamar. Tá bom? Tá bom? Então, muito obrigado, boa noite, bom fim de noite para vocês, bons estudos. Beijão, valeu.